Boa noite, então, a todos. Que Jesus possa abençoar a todos nós. Todos sejam bem-vindos. O tema que nós escolhemos para a noite foi o aborto à luz da doutrina espírita. Na verdade, eu observei na preparação desse tema que não dá para abordar tudo em 1 hora, 50 minutos de estudo. Na verdade, isso aqui tinha que ser vários dias de estudos. Mas, quem se interessar, as obras da doutrina espírita são repletas de ensinamentos em torno do aborto. Nós vamos estudar hoje as consequências físicas, espirituais e psíquicas do acometimento do aborto, tanto para a pessoa que está abortando, para as pessoas que auxiliaram o aborto, o espírito que foi abortado, nas existências futuras, na existência atual. O que acontece? Bom, a definição de aborto, segundo Joana de Ângeles, é o produto da concepção ou gravidez que morreu, seja em decorrência de um problema orgânico, um problema físico, seja em virtude de uma ação criminosa, que é o que nós vamos abordar, ação criminosa. Porque tem disfunções orgânicas que provocam o aborto, caracterizado como aborto espontâneo. Então, quando a gente se depara com um embrião ou feto morto, temos ali um aborto que pode ser causado pela anomalia orgânico-espiritual, que é o aborto espontâneo, ou pela conduta punível, né? Uma conduta, que é uma ação, ou uma omissão de uma ou mais pessoas. Ou seja, a mulher pode fazer o aborto sozinha, ou pode fazer esse aborto auxiliada por outrem. Que é diferente do infanticídio. O infanticídio é a conduta da mãe que mata seu filho logo após o nascimento. Isso não é aborto, é um infanticídio. Que as penas cíveis no Código Penal brasileiro é diferente do aborto, mas tem pena também, porque é um assassinato. Uns dados estatísticos só para vocês ficarem pasmos, que eu fiquei. No Brasil, mesmo sendo ilegal, a quantidade de aborto passa de 1.400.000 por ano, equivalendo a 31% dos nascimentos. Nos Estados Unidos, o índice é de 25%, na Holanda é de 10%. Lembremos que nesses dois países o aborto é legalizado. No mundo, se pratica 60 milhões de abortos por ano. E só durante esses 50 minutos que nós vamos falar aqui, 7.000 abortos será cometido. É demais. No Brasil ocorre 300.000 internações com complicações decorrentes do aborto. 10.000 mortes maternas. Então vocês vejam que as cifras são muito grandes. Tem um projeto de lei tramitando no Congresso, que ele, se for aprovado, o aborto será permitido até 12 semanas. Em caso de estupro, até 20 semanas. E se houver risco na gravidez, a prática será permitida a qualquer momento. Lembremos que se o aborto no Brasil for concedido, for permitido, haverá um retrocesso da concepção humana
concepção moral da humanidade brasileira. É um retrocesso. Em 2010, a estatística, 270 mil mulheres foram socorridas em hospitais públicos devido às complicações de abortos clandestinos, com um custo muito alto para o Ministério da Saúde. As cifras chegam a 35 milhões. Na questão 880 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta aos espíritos: qual é o primeiro direito, qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe sua existência corporal. Vamos lembrar que entre espíritos encarnados e desencarnados, nós somos mais ou menos 30 bilhões de espíritos. Nós estamos mais ou menos 7 bilhões e meio de espíritos encarnados. Os outros 20 e tantos bilhões estão na espiritualidade. Muitos deles não precisam mais reencarnar, mas a sua maioria absoluta precisa reencarnar e encontra as portas fechadas por causa das mulheres ou dos familiares que não querem ter a prole, ter o filho. Então, é um processo muito complexo para a espiritualidade, para dar oportunidade para esses espíritos continuarem no seu processo evolutivo. Muito complicado. Na questão 344 a 357, Kardec pergunta aos espíritos: em que momento a alma se une ao corpo? Lembremos que a alma é quando o espírito está encarnado. Quando está desencarnado, se atribui, se dá o nome de espírito. Mas é a mesma coisa, é só questão de nomenclaturas. Então a resposta que os espíritos dão para Kardec é a seguinte: a união se começa na concepção, mas só é completada por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito, designado para habitar certo corpo, se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz, até o instante que a criança nasce. Estudando, é que a gente vê a complexidade que é do nascimento. É muito complexo. Há todo um planejamento reencarnatório. Espíritos altamente especializados se unem com os pais, os futuros pais, se unem com aqueles que vai ser o filho, porque tem discórdia entre eles. E até ter uma aceitação final dos pais aceitarem aquele espírito como filho, ou aquele filho aceitar aqueles genitores como os pais, é muito complexo. É muito complexo. Então, há todo um trabalho que demora muito tempo, não é de imediato. Nós não somos como os animais, que a reencarnação é quase que imediata. O animal morre, a reencarnação pode ser quase que imediata, ele não precisa passar pelo planejamento reencarnatório, como nós. Então, quando a gente tem desafio, é por isso que os grandes desafetos estão no lar, no seio da família. E é por isso os grandes abortos também. De uma forma consciente ou inconsciente, a mulher pressente que aquele espírito é um desafeto dela. Então, consciente ou inconsciente, ela expulsa aquele ser, se comprometendo, se endividando muito, de cunho muito pesado com a espiritualidade. Eu fiz um vídeo rapidinho, só para vocês verem o mecanismo da vida, como se desenvolve, a complexidade que é
Mas mesmo assim, a beleza que é. E outra coisa, o espírito reencarnante, dentre os milhares e bilhões de espermatozoides que vão conseguir chegar ao óvulo, é o próprio espírito reencarnante que dirige aquele espermatozoide para aquele óvulo. Porque aquele espermatozoide escolhido, ele tem o DNA espiritual que vai favorecer aquele corpo físico das suas possíveis vicissitudes que ele vai passar na sua existência. Então, se ele precisar ter uma mazela física, espiritual, qualquer mazela, quem vai plasmar isto no corpo físico é o perispírito que direciona aquele espermatozoide. Então, o espermatozoide que encosta naquele óvulo não é qualquer um. Não é qualquer um. Ele tem exatamente o DNA que precisa ter para formatar aquele corpo novo que o espírito precisa passar pelas vicissitudes. Se for aleijado, se for cegueira, tem um DNA já, o DNA espiritual, que vai modificar o DNA físico, biológico do ser. Olha a complexidade da vida, mas ao mesmo tempo a beleza.
Então esse aí é o mecanismo da vida. Que se a gente tivesse oportunidade de não só sentir, mas de ver todo o fenômeno, com certeza algumas pessoas iriam repensar e repensar antes de cometer um desatino desse. Mediante os abortos, nós temos 3 tipos distintos: aborto espontâneo, o terapêutico e o aborto delituoso. É em cima do aborto delituoso que vai ser o tema de nossa explanação hoje. Porque o aborto espontâneo, ele é espontâneo. Ele acontece muitas vezes pela correção do sistema genésico da mulher. Acontece pela aprovação dos pais nesta existência. Porque outrora deveriam ter conspurcado o sistema genésico através do acometimento de abortos. O terapêutico é decisão médica. Mas nós vamos ver cada um. No aborto espontâneo, é aquele causado pela uma disfunção orgânico-funcional, que não foi, pelo menos pela aparência, provocado por quem quer que seja. As causas desse aborto espontâneo pode estar linkada com outras existências ou pelo processo da existência atual. Ou seja, pessoas que violaram uma das leis de Deus, que é a lei da reprodução. Então, como eu falei, seria uma correção do centro genésico. Às vezes, a mulher vai ter vários abortos espontâneos, às vezes, nunca vai conseguir engravidar. É um reajuste com a lei de Deus, a causa e efeito. Um outro mecanismo que acontece muito é uma recusa da mãe diante da gravidez, esquecendo tudo aquilo que havia prometido lá na espiritualidade, no planejamento reencarnatório. Que ela, de frente daquele espírito, ela promete agasalhá-lo no seu seio, instruí-lo, encaminhá-lo para o bem, perdoá-lo e amá-lo. Quando ela está no corpo e que acontece o fenômeno da gravidez, há como um esquecimento de todas as promessas que fez no plano espiritual e no seu planejamento. Aí, consciente ou inconscientemente, ela começa uma recusa da gravidez. Essa recusa, consciente ou inconsciente, desatrela as células perispirituais. E aí, o espírito é como expulso do corpo e acontece o aborto. Porque o que mantém o feto ali é a vivacidade, a energia advinda do espírito. Se o espírito se foi pela recusa dos pais, aquele feto morre. Isso aí está no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. No aborto delituoso, a definição é a interrupção prematura intencional da gestação por meios químicos, farmacológicos ou físicos. Os médicos, as próprias pessoas, as parteiras de primeira viagem, utilizam esses meios aqui, para cometer o aborto. Existe o aborto social, que é aquele cometido para evitar a gravidez ou para evitar que se nasça uma criança não esperada, né? Quer dizer, é aquele que as pessoas chamam de gravidez indesejada. Eu não queria ficar grávida, acabei ficando, eu não vou querer esse filho. E os motivos que se levam em conta é por causa de aumentar as despesas familiares, às vezes medo dos pais, ou problemas no trabalho. Fala assim, se eu ficar grávida, acho que vou ser despedida. Então, tem uma série de questões que ela põe em pauta para cometer esse aborto.
é chamado aborto social. Tem o aborto estético. Geralmente o aborto estético é elaborado por mulheres que ganham a vida com o corpo, ou seja, modelos, manequins, ou mulheres belas que não querem perder sua forma física, querem continuar com aquela silhueta. Então, elas cometem esse aborto que é caracterizado como aborto estético. Tem um aborto eugênico ou eugenésico. Esse aborto aqui, ele é praticado quando os pais descobrem que aquele filho que está sendo gerado tem alguma anomalia física ou psíquica. Então eles buscam de uma forma ou de outra praticar o aborto. Geralmente está embasado nessas situações: síndrome de Down, autista, anencefalia, algumas aberrações, deformações do corpo muito exageradas, e os pais, quando veem aquilo, o médico fala assim: teu filho tem uma aberração. Ai, doutor, quero tirar. Esse tipo de aborto é proibido no Brasil. O espírito e os pais estão ligados a débitos pregressos. Não podemos se esquecer disso. Se o filho vem com alguma anomalia, seja ela psíquica, espiritual ou física, tem um porquê. Não cai uma folha de uma árvore se não for pela vontade de Deus. Então vamos imaginar, se Deus controla as árvores, uma folha, que dirá os seres humanos? Então, voltando, nós não temos esse direito de fazer isso. Tem que se conscientizar, ter o pensamento da vida espiritual, que a vida continua. Porque se a gente cometeu o aborto naquele momento para se livrar daquele espírito, outrora nós vamos ter que reaver de novo com a lei, ele vai ter que voltar no nosso seio outra vez. E como fala Joana de Ângeles, às vezes a situação do regresso dele para o nosso seio familiar é em situações bem difíceis, bem mais difíceis. O aborto sentimental ou moral é quando a gravidez advém do estupro. Esse tipo de aborto, ele está embasado no Código Penal brasileiro. Se uma mulher for estuprada e do estupro advir uma gravidez, se ela buscar os caminhos da justiça, ela tem direito. Porém, no Código Divino diz que se a mulher for estuprada, ela tem vínculos com o problema de ordem sexual, de outra existência. Tem débitos pregressos. Então agora ela está ressarcindo aquilo. Como falou Jesus, né? O mundo precisa de escândalos, mas ai daquele que o cometer. Então, não que obrigatoriamente que o estuprador precisasse fazer isso, mas ele foi o instrumento para que ela ressarcisse com a lei. E se disso advir uma gravidez, pelo Código Divino, pelo amor universal, ela teria que assumir essa criança, assumir esse espírito no seu seio e amá-lo. É difícil, mas essa é o que manda a lei divina. O aborto terapêutico. O aborto terapêutico, ele está embasado até na doutrina espírita, na questão 359, que diz assim, Allan Kardec faz a pergunta aos espíritos: dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe, a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar a primeira para salvar a segunda? Ou seja, sacrificar a criança para salvar a mãe? A resposta: preferível é se sacrificar o ser que ainda não existe, entre aspas, a sacrificar o ser que já existe. Quero fazer uma ressalva aqui, Esse não existe, se Kardec se os espíritos fossem responder isso hoje, tenho certeza que ele colocaria assim, ao ser
que ainda não está totalmente com os laços fluídicos sedimentados. Ou seja, para desligá-lo é muito mais fácil do que desligar de um ser adulto os laços fluídicos. Como isso aqui é de 1857, para o maior entendimento, na época, Kardec recebeu essa resposta dos espíritos. No Código Penal brasileiro, ele é permitido, desde que autorizado pelos representantes da pessoa e com a anuência de uma junta médica, pelo menos 2 médicos. Eles têm que se juntar e, se a decisão for aquela, é acatado também pelo Código Penal brasileiro. As consequências do aborto. Primeiro, nós temos as consequências imediatas, que estão relacionadas diretamente com o aparelho genital da gestante. Hemorragias graves, perfuração do útero, traumatismo das genitálias, das trompas, dos ovários, provocando frequentemente infecções mortais ou esterilidade. As consequências imediatas, consequências que podem acontecer a curto prazo, de efeito indireto, relacionadas às lesões intestinais e estomacais, além da exigência de futuras cirurgias reparadoras de toda a genitália e do aparelho gástrico. Essas consequências aqui, elas são mais quando são elaboradas em clínicas clandestinas. Porque quando ela é elaborada em clínicas especializadas, tem tudo um aparato. Consequências psíquicas. A primeira delas, e para mim é a mais grave, é o remorso. É o remorso, que ela traz patologias da mente, traz a monoideia. A mulher fica pensando, nossa, cometi o aborto. Fica pensando naquilo. E esse pensar, promove psicoses graves. Isso é o remorso. Além do espírito que foi abortado, ficar sintonizado com essa situação da mãe e ser arrastado como um imã e fica atrelado aos centros de força perispirituais. E eles ficam ali, quando eles não são evoluídos, eles ficam ali sugando a energia da mãe, enfocando ela ao suicídio, enfocando ela à loucura, sugando as energias. No tribunal da consciência tem que existir o arrependimento. O arrependimento é sadio e leva a pessoa que se envolveu em abortos à busca da reparação do mal. Então a pessoa pode fazer a adoção de crianças, ela pode começar a trabalhar em creches, em orfanatos, ou seja, começar a se redimir com a lei universal, daquele débito que ele tem. Mas a pessoa, Joana de Ângeles fala que a pessoa não deve ficar o tempo inteiro se autopunindo, porque a autopunição não é boa para ele, faz ele ficar em estados de alucinação terrível, estados inalienáveis. Entendeu? Muito difícil dele sair daquela situação. Então, ela sugere que o auto-perdão é algo que já começa a favorecer a sua situação. Mas isso não basta. Nós vamos ver mais para frente o que basta. Tem um doutor chamado Nathanson. Esse é médico ginecologista nos Estados Unidos. Ele, durante um congresso de ginecologia em Madrid, na Espanha, ele fala que quando ele pegou uma clínica de abortos, a clínica era toda desorganizada. Aborto sem asepsia, não tinha material próprio, era uma bagunça total. E ele mesmo organizou tudo aquilo e fez uma clínica de abortos de excelência.
falou isso com orgulho. Lá nessa clínica, mais de 60 mil abortos foram feitos. Diz ele que 5 mil nas suas próprias mãos. No livro Deixe-me Viver, psicografado por diversos espíritos, tem uma pessoa lá que ela relata a seguinte situação, ó. Recordo de uma festa que demos, algumas esposas dos médicos me contaram que seus maridos tinham pesadelos à noite. E, gritando, falava de sangue e de corpos de crianças destroçados. Outros bebiam demasiados, alguns tomavam drogas e vários deles tiveram que consultar a especialista de desordens mentais. Ficaram completamente perturbados por causa do problema do remorso e do processo obsessivo daqueles espíritos que não perdoam. Ele vem como uma caninana em cima para se vingar. Muitas enfermeiras se tornaram alcoólatras e outras abandonaram a clínica, afetadas por sérias perturbações nervosas. Consequências físicas e psíquicas para o reencarnante. Ele terá o corpo em formação aniquilado ou submetido a irreversíveis mutilações, além de suportar a repercussão psíquica da conduta abortiva. Eu lembro da situação do Alberto Santos Dumont, que ele foi um suicida. Isso aí, esse que eu vou narrar agora, está no livro O Ícaro Redimido. Ele se suicidou pelo mérito que ele fez de doar a sua vida inteira a inventos. Um deles foi o avião. Ele estava se tornando um espírito ovoidizado, ou seja, se restringindo, até que a benevolência divina pega ele, volta à forma espiritual de novo e leva ele num prostíbulo em espírito, e lá ele mesmo encaminha a sua reencarnação numa prostituta. Mas o processo de rejeição dele e de não aceitação da situação dele era tão grande que ele é abortado. A mulher vai numa clínica no meio do nada lá e promove o aborto. E ele volta para o plano espiritual e ela desencarna por hemorragia. Consequências espirituais do aborto. Na questão 357, Allan Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: que consequências tem para o espírito o aborto? A resposta é simples: é uma existência nulificada, em que o espírito terá que recomeçar. Só que esse recomeço, gente, para quem lê o fenômeno do desencarne através do aborto, o recomeço é muito complicado, muito difícil e muito demorado. Allan Kardec também pergunta na questão 358: constitui crime de provocação de aborto em qualquer período da gestação? A resposta é assim, ó: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento, porque ela impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Então, voltando à velha história, nós não temos esse direito de tirar a vida de ninguém, apenas de fomentar. Nós somos co-criadores. Deus dá essa possibilidade a todos nós. Então nós não podemos ir de contra essa possibilidade de ser co-criador, porque nós vamos vamos ter sérios débitos por causa dos nossos atos. Allan Kardec, no Código Penal da Vida Futura, ele fala que o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. Então tem que ter 3 passos para as pessoas
realmente se alinhar, realinhar com a lei divina. É o arrependimento, a expiação e a reparação. O arrependimento é aquele dor de consciência. A expiação é a possibilidade de vir com centro genésico deformado, não conseguir ter filhos, ou todos que têm aborta. Isso é expiação. E a reparação? Ir atrás de crianças, seja sobrinhos, seja creches, seja orfanatos, seja adoção, e reparar o erro. Como falou Paulo, só o amor cobre multidões de pecados. Então tudo que a gente fizer de errado, se a gente começar a reverter o quadro na forma do amor, tudo o erro que ficou para trás, ficou para trás. É vida nova. E no item 17 fala assim, que até os últimos vestígios da falta desapareça, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que advém nessa vida, pode ser na vida espiritual, pode ser na vida futura, mas a lei de Deus não falha. Se a gente planta, a gente colhe. Não tem como fugir da lei de Deus, não existe. Não é castigo. É um realinho com as leis divinas. Que para a gente crescer, evoluir e ser feliz, nós não podemos ter débitos não cumpridos. Nós não podemos ter máculas em nossos corações. Então a gente tem que refazer. Mas dessa vez, fazer na forma do amor. As consequências perispirituais do aborto. Atinge no perispírito. Perturbações do centro genésico. Macula o centro genésico. O remorso. Assimilação das vibrações de angústia, de desespero, de revolta e de vingança do ser. Porque aquele ser que foi expulso do ventre materno, como eu falei, se ele tem um certo grau de evolução, ele compreende os pais e não se torna um algoz dos pais. Mas se o espírito precisa da evolução, ainda não tem evolução nenhuma, ele se torna um algoz, ele vai querer vingança. E aí se começa a atrelar os princípios, né, da obsessão, que aí, para sair do processo obsessivo, para quem não tem conhecimento, é muito complicado, muito, porque o espírito quer vingança. As consequências penais do aborto, Então nós temos o aborto doloso, que é aquele que o agente quis o resultado abortivo. Ele quer abortar. Então tem o dolo, a culpa. O dolo eventual, quando praticado por terceiro. Em caso de assassinar a grávida ou consumar somente o aborto. Por exemplo, uma pessoa dá uma facada na barriga da grávida. Ele não quis provocar o aborto. Então é um dolo eventual. O aborto culposo é aquele sem a intenção de fazê-lo. Pessoas sem formação, sem perícia, que vão fazer o parto. Ela vai fazer o parto, ela não quer cometer aborto, mas ela não tem perícia para isso. Aí vai lá e comete o aborto. Então ela tem a culpabilidade. Então é o aborto culposo. E tem um préter doloso, que é um misto de culpa e dolo. Por exemplo, uma pessoa espancar uma grávida e provocar o aborto, tem esse préter doloso. No Código Penal diz o seguinte, aborto provocado pela gestante com ou sem o consentimento, de 1 a 3 anos de reclusão. Aborto provocado por terceiros,
sem o seu consentimento. 3 a 10 anos. Aborto provocado por omissão da gestante ou de outrem. Por exemplo, a grávida precisa, está passando mal, ela precisa ir no médico, buscar o socorro e não busca. Ela pecou por omissão. Isso aí dá de 2 a 8 anos. E se for por outrem, e daí advir a morte da grávida, a pena é duplicada. Algumas considerações sobre o aborto. Joana de Ângelo, no livro Após a Tempestade, diz o seguinte: a ninguém é concedida a faculdade de interromper o fenômeno da vida, sem assumir penoso compromisso de que não se libertará sem pesado ônus. De novo, no mesmo livro, ela retornará à tentativa de recomeço na terra, o espírito que foi impedido de renascer. Talvez, em circunstâncias mais graves para o abortista, se deu o reencontro com aquele de quem gostaria de se libertar. Joana de Ângelo, no livro SOS Família, diz o seguinte: todo filho é empréstimo sagrado que deve ser valorizado e melhorado pelo cinzel do amor dos pais, para a oportuna devolução ao genitor celeste, a devolução a Deus. Joana de Ângelo, de novo, diz assim: não adies a tua evolução espiritual através da criminosa ação do aborto, mesmo que as dificuldades e aflições sejam um piso por onde segue os teus passos. E Emmanuel, no Sexo e Destino, diz o seguinte: o aborto delituoso, no aborto delituoso reconhecemos um dos grandes fornecedores das moléstias de etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e de prisões. Isso porque tem 2 fenômenos. Primeiro, a pessoa que cometeu o aborto, ela tem o complexo de culpa, o remorso. E tem a aproximação daquele espírito que foi abortado, que não perdoou e retorna para a sua devida vingança. E aí, o remorso soma-se com isso e a pessoa tem sérias alienações mentais, levando muitas das vezes, na sua maioria das vezes, à loucura e ao suicídio. A gente estudando e pesquisando, a gente vai achando as coisas e vai vendo o quanto é legal estudar. Eu achei essa menininha aqui, ela tem 6 anos. Ela dá um depoimento como se ela fosse um espírito que tivesse em forma de feto dentro do útero da sua mãe. E eu resolvi colocar aqui para vocês porque eu achei muito interessante e muito emocionante. O intuito daqui, do estudo de hoje, é fazermos nós aprendermos e nos sensibilizarmos. Então agora é um momento de sensibilidade. A vida que não vivi. Fui concebida num certo dia de dezembro. Até o primeiro mês, minha mãe não tinha certeza da minha existência. Mas a partir do segundo mês, mamãe já sabia que eu tinha vida. A princípio, eu pensava que corria tudo bem. Porém,
A partir deste mês, passei a notar que algo acontecia de estranho. Nos primeiros dias, pouco me importei, pensando que fosse produto da própria gestação da minha mãe. Mas depois percebi que forças estranhas queriam me derrotar. Com muito sacrifício, consegui superar esta fase e atingi o 3º mês. Eu já tinha meu corpinho formado e era uma beleza de criança. Me desenvolvia normalmente e era uma criança muito alegre. Vocês querem ver só? Quando minha mãe estava quieta, eu mais que depressa me esticava toda e dava pontapés em mamãe. Eu pensava que mamãe estava feliz da vida, ao saber que dentro dela havia um ser que já amava. Eu estava ansiosa para conhecê-la melhor. Os dias foram se passando e quando eu estava com 4 meses, minha mãe pronunciava palavras terríveis. Dizia que queria ser livre de mim. Para isso, tomou um certo remédio, tentando eliminar-me. Eu já tinha vencido a primeira batalha, mas não pude. Eu não tinha forças suficientes para lutar contra aquela que eu mais amava. Minha respiração foi ficando dificultada até me vencer por completo. Minha mãe conseguiu tirar minha vida, uma vida que eu nem cheguei a conhecer. Ai, minha mãe, por que me tiraste do teu ventre e colocaste-me na terra para me pisar com seus próprios pés? Por que dificultaste minha respiração, tentando parar um coração que só queria trazer-te bondade? Ah, mãezinha, por que fizeste isso comigo? Por quê? Até hoje não consigo entender, mãezinha. Lembra, mãe, se nada tivesse acontecido, eu hoje estaria brincando com outras crianças. Mas sabe, aqui no céu hoje é o dia das crianças. Minhas colegas pediram presentes e ganharam, mas o meu não veio. E sabe por quê? Porque eu preferi estar junto de ti, mamãe, mas não permitiste. Elas também perguntam a razão de minha chegada, mas eu, sem querer culpá-la, não respondo nada. Alguém falou que cada pessoa na Terra tem uma estrela no céu. E quanto mais bondosa for essa pessoa na Terra, mais brilhante essa estrela se tornará. No entanto, mamãe, a sua estrela está escura. Será porque as lágrimas que eu derramo sobre elas estão tirando seu brilho? Será que é por isso? Eu pedi a Deus para te perdoar, mamãe, mas ele ainda não me respondeu. Mãe, eu sei, tu terás que ser julgada, mas se fores condenada, assim mesmo estarei ao seu lado para protegê-la. E sabes por quê? Porque ainda te amo e apesar de tudo, és minha mamãe. Então é isso aí. É um depoimento simples, mas eu acredito que é de uma profundidade muito grande, para que a gente vá embora a refletir. Se a gente tiver cometido algum aborto, nos perdoar. Se tivermos sugerido a alguém, nos perdoar.
Se a gente conhecer alguém que cometeu um ato desse, fala para ele se perdoar. E daqui para frente, a gente começar a fazer diferente. Porque nós não temos esse direito. Tudo advém de Deus e retorna para Deus. Aquilo que acontece no meio do caminho é por nossa conta. Então eu sempre costumo falar, hoje aumentou um pouquinho mais a nossa responsabilidade perante a vida. Então, com uma imagem como essa, Jesus falou: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é os reinos dos céus. Jesus está falando da simplicidade. Então, que todos nós sejamos simples como a criança, mas almejemos o esplendor do sol e dos céus através da nossa benevolência ímpar. Que Deus possa nos proteger e iluminar sempre os nossos caminhos. Boa noite a todos.